Então, boa noite a todos e a todas. Nós estamos continuando o nosso curso de parapsicologia. Hoje é o nosso quinto encontro, hoje, dia 14 de julho, e nós já fizemos a primeira etapa no mês de junho com a professora Distilene, que foi a parte da psicanálise e psiquiatria. E agora o Padre Beto com a parapsicologia, e não sei se ele vai entrar também um pouquinho sobre exorcismo, como ele é exorcista, não sei se ele pensou em algum dos encontros. E em agosto, os dois professores, a gente faz a conclusão. Nas aulas da professora Dissilene, nós tivemos alguns análises de casos, se o Padre Beto também deixar, e alguém tiver algum caso para contar, a Laurina tem um. E o Padre Beto, se você achar que momento dá para ela falar, para ser ouvida. E aí nós vamos começar fazendo o momento da oração, da reza, e depois a gente faz uma memória, uma recordação da vida, mas uma memória de como foram o mês de junho, os encontros, o que a gente conseguiu aprender. E aí nós queremos ir até 8h30, tá bom? Laurita, passo para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entregar à Trindade Santa, sob a proteção de Maria, nossa Mãe Santíssima, toda essa nossa semana, esse resto de semana que ainda temos, né? Pedir que vivamos, né, pela graça de Deus, e que tudo o que venha a acontecer, que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algo difícil tiver que nos acontecer, que Jesus esteja à frente nos protegendo, e assim venceremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que construístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nesse momento, nós vamos fazer a recordação dos encontros, né, que tivemos com a doutora. E, assim, dizer que eu perdi 2 aulas, né, as 2 últimas aulas dela, então isso também vai ser um reforço para mim, essa recordação. Então, quem estava nos encontros passados, desde o primeiro, a Maria Arcanja, não sei se ela está por aqui, dá para abrir a câmera. A Tayla também estava na alguma das aulas, a dona Claudineide, eu não sei se o Delvan também esteve em alguma das aulas. Se vocês quiserem fazer tipo uma recordação, uma memória rápida do que foi estudado, do que vocês lembram, do que a gente conversou, fiquem bem à vontade. Não é obrigado a ser na ordem, não. Do jeito que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, viu? Só que tem que ligar o microfone para falar. Quem quer começar? O primeiro encontro com a doutora Dissilene, ela não colocou, vamos dizer assim, o material, né, a aula dela, porque foi uma conversa, né, a gente tirando as dúvidas, conversamos muito sobre muitos assuntos relacionados aos problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais, espirituais, né? Foram muitos relatos da nossa parte, né? E ela adentrou respondendo as nossas perguntas, tirando nossas dúvidas, e foi muito bom, né? Assim, quando a doutora Dissilene fez esses assuntos, né? O último encontro, ela falou muito também sobre, né, a psicanálise, a importância das terapias, né? O set terapêutico, foi colocado para ela a dificuldade, né, desse tratamento, né? Que às vezes a gente fala muito em terapia, mas de fato a gente não tem acesso, né? Muito acesso
a esse tratamento, né? Inclusive, eu relatei para ela que do nosso trabalho, né, sobre os pacientes, falamos sobre religiões, as religiões, o respeito, né, às outras religiões, e foi assim, foi tudo muito bom, graças a Deus. Foi o que ficou mais, assim, marcado em mim. Alguém mais quer lembrar? A Tayla, das Neves, a Claudinei, o Idelvan, que participou de um dos momentos. Laurita também participou de umas duas aulas. Quiserem lembrar de alguma, fique à vontade. Bora lá? Abre o microfone. Aí Maria Chan já fez o teu microfone, viu? Mais alguém queira ou vamos continuar a oração? Laurita, vamos continuar. O Senhor esteja conosco. Está no meio de... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sodoma e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque os milagres que foram realizados por meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguém gostaria de fazer um pequeno comentário? O padre Beto. Que texto providencial, não é? A comunidade aqui de Mateus coloca na boca de Jesus uma verdade essencial. O maior milagre não é o fenômeno extraordinário, mas é a conversão do coração. Olha que coisa interessante. Vejam que Corazim, Betsaida, Cafarnaum viram sinais, e muitos. Viram prodígios, manifestações do poder de Deus, mas permaneceram fechadas à mudança de vida. E por isso Jesus repreende. Para quem estuda parapsicologia, e essa é a nossa intenção, e também exorcismo, né? Essa palavra é um alerta importante. Por isso que eu digo que ela é providencial. O fascínio pelo extraordinário nunca pode substituir a busca da santidade. Então, conhecer fenômenos, distinguir o natural do preternatural, ou compreender a ação do maligno, tem um valor apenas quando conduz a uma fé amadurecida, uma fé que esteja madura ao discernimento e a essa mudança profunda de vida. Então, o verdadeiro discípulo aqui não procura sinais por curiosidade, né?
acolhe os sinais de Deus para transformar a própria vida. Então, o Ministério do Discernimento, também exorcismo, vai exigir, antes de tudo, muita humildade, né? Humildade, vida de oração, idade, a igreja, uma profunda comunhão com Cristo. Quem contempla a ação de Deus e não muda, né, não faz a metanoia, mudança também de mentalidade, isso é mais profundo, não se converte, corre o risco de o coração. Então, vamos pedir ao Senhor que este curso não aumente apenas os nossos conhecimentos, mas fortaleça a nossa fé, o nosso discernimento, a nossa disposição de viver uma autêntica conversão, que sejamos instrumentos de libertação, né? Instrumentos de libertação que vêm de Cristo, e não só estudiosos dos fenômenos espirituais. Que assim seja. Amém. 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 Então vamos guardar essas palavras de Jesus, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ou ai de ti, Laurita, ai de ti, irmão Paulo, ai de ti, Padre Beto, ai de ti. E leia o Evangelho, pega o Evangelho, mas continua fazendo escolhas erradas. Mesmo conhecendo, sendo conhecedor e conhecedora do Evangelho. Então, nós podemos passar para o Padre Beto, não podemos, Laurita? Podemos sim. Continuemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos. Amém. Então vamos lá, o tempo urge, né? E aí, gente, eu já conheço pelo menos a maioria aqui, né? Pelo menos os que estão aparecendo na minha tela, dispensa apresentações, não é? Vamos logo começar, porque o tempo está exigindo da gente. Paulo até me falou que teríamos que terminar meia hora antes, não é? Mas aí eu já coloquei, o material que está disponibilizado não está completo, tá? Eu tenho uma assessora que estava muito sobrecarregada, eu mando o material e ela faz esses slides bonitos, né? Ganhei uma impressora, depois eu vou fazer isso também aqui, imprimir, mas por enquanto eu conto com essa nossa secretária paroquial, Carliane. Minha conexão às vezes cai aqui. Padre? Quem está ouvindo aí? Eu não estou ouvindo. Mas está ruim, não vai dar não. A internet está oscilando. Uma hora a gente ouve a voz, outra hora não ouve. Eu acho que é a sua internet aí, Fábio. Talvez melhore, tá bom? O senhor até tem que ir para o Eu estou celular. achando Padre. também. Eu mudei para o celular. Está todo mundo ouvindo? Agora estamos. O que o Padre Beto vai falar hoje, ele vai falar muito de um padre que marcou o Brasil, o Padre Oscar Quevedo. E ele é jesuíta e, para mim, é o padroeiro da parapsicologia, se tiver padroeiro. Eu também fiz curso com ele, na época era um curso que eles ofereciam de 15 dias, e a gente fazia em 2 etapas, 25 minutos. Exatamente. Então, o Padre Beto vai partilhar o que ele já fez. O meu vai ter pouco tempo, o homem está Tem o microfone aberto aí que está aprendendo. Pronto. Dá para ouvir agora? Tá tudo ok? Pronto. Paulo já fez uma... Agora tá ok. Isso, uma apresentação breve aqui da história, os fundamentos da própria parapsicologia, e não tem como falar
da parapsicologia na nossa realidade sem tocar naquele que foi o maior expoente, né? O padre Oscar Quevedo. Né? Acredito que todos nós, se não o vimos pessoalmente nos cursos que ele ministrava aí nos estados, o vimos pela TV, né? No Fantástico, né? Ali enfrentando, criticando algumas situações que, claro, a intenção dele era dizer que aquelas conclusões ali eram precipitadas ao dizer que atribuía a determinadas, inclusive possessões e outras coisas, ele achava não, ele dizia abertamente que eram truncagens, né, que eram truques, e de fato desmascarou muita gente aí. Então vejo que esse interesse, né, é muito antigo, esse interesse do ser humano e o seu fascínio pelo desconhecido, né? Pelo desconhecido. Em todas as culturas nós vamos encontrar justamente esses relatos de aparições, de sonhos, de premonições, de curas extraordinárias, né? Experiências de quase morte, também fenômenos mediúnicos, né? E acontecimentos aí considerados inexplicáveis, né? A princípio. E aí isso chama muita atenção. O pessoal é muito atraído, né, pelo mistério, né? E aí, diante desses fatos, né, diante dessas situações, surgem perguntas que são inevitáveis, né? Existe realmente, vamos dizer, algo paranormal, né? Há acontecimentos que escapam completamente às leis da natureza? É uma outra pergunta. Como fazer a distinção de um fenômeno psicológico, de um fenômeno espiritual, não é? E qual deve ser a postura de um cristão diante dessas questões? Então, vejam, são muitas questões que vão surgindo. E aí foi justamente para responder essas perguntas que surgiu a parapsicologia. Entretanto, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, e aí vamos desmistificar isso, a parapsicologia não nasceu para provar a existência de espíritos. Alguns pensam isso. Não nasceu para provar a existência de fantasmas ou de poderes sobrenaturais. Não é sobre isso, viu? O propósito da parapsicologia consiste em estudar cientificamente determinados fenômenos que parecem ultrapassar as explicações aí conhecidas da psicologia tradicional, né? Por isso, parapsicologia, tá? E aí, no Brasil, o maior divulgador dessa disciplina foi o jesuíta espanhol, o padre Oscar González Quevedo, né? Bem conhecido. E aí vejam que ele dedicou mais de 50 anos da sua vida, né, a esta disciplina. Né? Mais de 50 anos da sua vida ele dedicou aos fenômenos, ao estudo desses fenômenos paranormais. Né? E aí o trabalho dele foi marcado por uma postura muito crítica, por isso a gente via no Fantástico, né, ele desmascarando muitas situações. Em vez de incentivar aí o sensacionalismo, né, também, né, os interesses que muitos demonstravam, ele procurou demonstrar que grande parte daqueles ali supostos fenômenos ou acontecimentos considerados, né, ali sobrenaturais tinham explicações. Era isso que ele fazia, né? Mostrava as explicações psicológicas, explicações físicas, explicações sociológicas, né? E aí, ao mesmo tempo, como padre católico, ele jamais negou a existência do mundo espiritual, né? Pelo contrário, ele insistia que o verdadeiro discernimento ele vai exigir essa distinção, distinguir cuidadosamente aquilo que pertence à ordem natural, daquilo que pertence à ação extraordinária de Deus ou dos anjos e demônios, conforme nos ensina a nossa fé cristã. Então, essa perspectiva, ela torna, vamos dizer assim, a parapsicologia uma importante ferramenta para os psicólogos,
para os padres, para os agentes de pastoral, para os educadores, para os profissionais da saúde. Por quê? Porque ajuda a compreender os fenômenos que frequentemente eles são interpretados de forma equivocada. E quantas vezes eu já não recebo um telefonema, seja o padre ou seja alguma diretora de escola, padre, vem cá, porque aqui está tendo uma possessão demoníaca. Quer dizer, já vai dizendo o que é, né? Aí eu, sim, aí você sabe distinguir direitinho, né? Você fez o curso de parapsicologia, de exorcismo. Não, então pode já dizer que é isso. Mas o pessoal já vem, eu vim atrás do senhor que eu quero um exorcismo, né? Tá. Então nós vamos tratar de tudo isso, mas para dizer que essa perspectiva que a gente adota, né, que a gente já tem outras, mas esta é muito séria, né? Ela é uma importante ferramenta, né, para todos os profissionais, né? E inclusive da saúde mental para nos ajudar. Então, o objetivo desse curso, qual é? Não é, primeiro, vou dizer o que não é eliminar a curiosidade pelo extraordinário, mas é desenvolver uma atitude crítica, né? É desenvolver uma atitude crítica, uma atitude racional, iluminada pela fé, como dizia Santo Agostinho, né? Toda verdade, venha de onde vier, ela procede do Espírito Santo, né? Toda verdade, venha de onde vier, procede do Espírito Santo. Então, investigar fatos com honestidade intelectual, não vai, né? Não vai enfraquecer a fé, né? Como muitos pensam, pelo contrário, né? Vai fortalecer. O pior é ficar fazendo o que muitos estão fazendo por aí, enganando, sugestionando, achando que isso vai crescer a fé, e depois as pessoas se decepcionam, né? Cansam desse emocionalismo, né? Que não deixa nada enraizado, né? Então, é fortalecer mesmo a fé, libertando a fé da superstição, né? Do medo, né? Que são os instrumentos utilizados aí por muitos, pensando que vão fazer a fé crescer por conta disso, né? É um engano. Bom, e aí Oscar Quevedo, né? Ele é espanhol, né? Nasceu em 15 de dezembro de 1930. Quando ele era jovem, ele ingressou na Companhia de Jesus. Companhia de Jesus é a congregação dos jesuítas, né? É a ordem fundada por Santo Inácio de Loyola e é conhecida pelo profundo compromisso com o estudo, né? Os jesuítas, né? Nós sabemos que toda a educação do Brasil ainda tem resquícios dos jesuítas, né? Que vieram ao Brasil no período da colonização, né? E aí um profundo compromisso com a pesquisa científica, com a formação intelectual, e Quevedo é fruto disso, né? E após a sua formação filosófica, teológica, porque a gente estuda, né, filosofia e teologia, ele vem para o Brasil e aqui o que acontece? Ele encontrou um ambiente muito marcado pela presença do espiritismo, né, das religiões afro-brasileiras, né, muito forte, né, também variadas manifestações esotéricas, né, que tem uma influência muito grande aí nas novelas, né, em outras expressões também. E aí ele percebeu ali que muitos cristãos viviam muito confusos, né, confusos. Depois daquela novela A Viagem, vocês se lembram, se assistiram, né? A Viagem traz muitos elementos do espiritismo, né? Até um pouquinho do filme A Compadecida também, né? Quando o João Grilo morre e depois ele recebe a proposta de voltar, né? E aí, né, a ideia da ideia de reencarnação e tal. Mas outras também, como O Profeta. Gente, o que essa novela confundiu, que ainda hoje a gente vê as pessoas entendendo o profeta como aquele que adivinha, né? É o adivinho.
e muitos carregam essa concepção, né? Ali nas redes sociais a gente vê alguns que se intitulam pastores, aí começam a adivinhar número de CPF, pesquisando, né, nas redes sociais, para poder impressionar. Ah, eu sou profeta, eu não sou, eu adivinhei. E Deus tem uma coisa para ti. Aí vai lá e faz aquela situação toda que nós já conhecemos, né? Então, muito disso ele viu e nós sabemos também. Nós somos, de alguma forma, fruto de tudo isso, né? E aí, muitos cristãos confusos, você sabe que ainda hoje tem essa confusão, né? Ah, ele, ao ver essa realidade, ele então decidiu dedicar sua vida a um estudo mais científico dos chamados fenômenos paranormais, viu? E ao longo de décadas, né, como estamos vendo aí, ele realizou conferências nas universidades, programas de rádio, televisão, cursos de formação, publicou dezenas de livros. E a sua linguagem é uma linguagem simples, é uma linguagem aliada aí ao rigor científico também, né? Não é porque é simples que não leva em consideração esse rigor, linguagem também, né, com rigor científico, e se tornou conhecido aí em todo o nosso país. Embora ele tenha ficado muito famoso pela expressão isso não existe, né? Ele dizia isso não existe, né? Frequentemente, essa frase dele ela era e ainda hoje mal interpretada, né? Então, veja, mal compreendida, vamos dizer assim, né? O seu pensamento ele é muito profundo, né? Ele é muito profundo. Então, o que ele está dizendo, né? O que ele pretende dizer ao afirmar isso não existe, né? Ele está dizendo que muitos daqueles fenômenos apresentados como sobrenaturais, né? Não são, não se pode logo concluir ou dizer que é isso. Por isso que ele diz isso não existe, né? Era uma forma, uma maneira, vamos dizer assim, de dizer que ali estava tendo conclusões precipitadas, né? Era fruto de fraude, de sugestão, erro de interpretação, fenômenos psicológicos ou desconhecimento das leis naturais. Eu lembro de um episódio que ele enfrenta lá um suposto endemoniado, um homem que se dizia, né, o demônio estava ali, e aí ele dizia, se tu é o demônio, entorta aqui o meu dedo, né? Aí, na frente dele, tu vai morrer. Ele disse, não, que eu vou morrer, eu sei. Agora me diga quando e hora. Não dizia. E aí o padre Quevedo começou a falar, né, por exemplo, em latim, e ele não entendia. Então ele usou alguns recursos para provar ali que não se tratava de uma possessão demoníaca, né? E aí, quando ele diz isso, não existe, né, para dizer, é uma interpretação errônea, é um desconhecimento de alguns fenômenos que explicam isso e tal. Ele faleceu em 2019 e deixou um vasto legado. Quando eu fiz agora o curso de parapsicologia em São Paulo, no Instituto Quevedo, o seu acervo foi doado, né, para a PUC de São Paulo, está lá. Existe uma associação, ele deixou uma associação que leva à frente o seu legado, né, tem muitas dificuldades a associação, né, eu lembro aqui da sua representante, a Márcia, né, que nos lembrou muito isso, mas continua promovendo, né, as formações e, inclusive, uma fundação disposta aí às dioceses, aos regionais, para continuar a sua obra, tá? Então, ele deixou uma fundação que dá continuidade, que herdou todo o seu acervo, né, e que cuida lá junto à PUC de São Paulo, tá bom? E aí vejam que aqui o fascínio humano, como eu começava falando, né, pelo mistério, ele sempre existiu, né? O desejo de compreender aquilo que está além, né, da experiência cotidiana, acompanha a humanidade desde o início da civilização. E aqueles também que se pretendem detentores de algum poder extraordinário continuam ainda hoje, em todo lugar, né, em todo lugar. Tem um pastor mirim que andou por aí, né? Um pastor mirim que começava a falar
umas repetições, até que foram lá, descobriram que ele estava copiando outro pastor, recentemente, né? O pastor Mirim, titulado assim, pastor Mirim, né? É o nome dele ali, não vou me recordar agora. Mas os povos antigos sempre interpretavam tudo como fenômenos naturais, inclusive os fenômenos naturais, como manifestações divinas, né? Manifestações diretas divinas ou das divindades. Bastam lembrar aí os raios, os trovões, os eclipses, os terremotos, as doenças, tudo isso era visto como ações sobrenaturais, né? Sobrenaturais. E aí, com o desenvolvimento da ciência, muitos desses fenômenos passaram a ser compreendidos de forma natural, né? Naturalmente. Entretanto, outros continuaram despertando aí curiosidades, né? Ainda hoje, milhões de pessoas acreditam em fantasmas, né? Casas assombradas, maldições, que mais? A gente pode lembrar tarô, né? Tarô, cristais energéticos, reencarnação, poderes psíquicos, né? E para Quevedo, a existência dessas crenças não prova a sua veracidade. A existência dessas crenças não prova a sua veracidade. Apenas demonstra o quê? Demonstra que o ser humano possui uma profunda necessidade de encontrar sentido para aquilo que ele desconhece. Então, basta observar como as pessoas atribuem ao demônio muito facilmente as coisas. Inclusive as expressões culturais, né, de outras realidades. Ah, isso é coisa do demônio. Como a gente ouve sempre aí. Né? Ah, eu não conheço. Ah, isso é coisa do demônio. Né? Já diz logo assim. Né? Porque não conhece, né? Acha diferente da sua realidade. Isso é constante, né? Ou E a então, psicologia vai... padre, Oi, diga. às vezes acontece coisas que não tem nada a ver com Deus, mas Deus quis. Isso é coisa, se Deus quis, tinha que acontecer mesmo. Mas isso Coloca na está conta de certo, é porque foi Deus. pela vontade de Deus, né? É, Então, o demônio e Deus recebem uma gama, né, dessas certezas que é absurda mesmo, né? sim. Você não sabe a quem atribuir, então é coisa do demônio ou é de Deus? É a necessidade que nós temos de dar sentido para aquilo que nós não conhecemos. Então, isso aqui, o que Exatamente. está provado é isso. Agora, se é verdade, aí é outros 500. A gente faz umas associações meio esquizofrênicas, vamos dizer assim. Tem cada coisa. Nós vamos ver a questão do tarô, nós vamos ver a questão de que mais? Do horóscopo, para vocês terem uma ideia disso, né? A coisa é tão genérica que em algum momento, claro que isso vai, né, bater, mas não necessariamente não. Padre, eu tenho uma amiga que, inclusive, me ajudou a fundou a pastoral do Sul em Caxias. E ela é uma das que trouxe a Associação dos Surdos. Achei lindo o trabalho dela. Só que ela tem um negócio de ler as mãos. E eu fiquei preocupado, que ela tem, algumas vezes ela me encontra e começa a conversar, dizer que quem está sentindo, ela diz que sente isso da pessoa, e a pessoa que confia nela, ela pede para ler a mão e conta a vida da gente. Ela diz que é algo próprio, como é que ela diz? É algo que ela tem, tipo um dom. Mas eu fiquei apavorado. Eu só deixei ela ler a minha mão, porque eu fiquei com vergonha. Só que ela disse coisa que batia, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Ficou impressionado, né? Mas vamos ver tudo isso, Paulo. Não se preocupa, não. Você vai dirimir, vai entender tudo isso, tá? Tranquilamente. Eu também tive um caso bem parecido com o do Paulo, né? Uma vez eu estava na Caixa Econômica, na fila, e chegou uma moça, né? E ficou ali pertinho de mim, me olhando, e me olhava de cima a baixo, e eu ficava meio, me admirando, será? E aí ela chegou perto de mim, olhou para mim e falou assim: você está passando por um momento difícil na sua vida.
E realmente, naquele E momento eu quem é que estava. não está passando? Não, É. quem é que não está passando por alguma situação? Aí ela foi e falou: Posso pegar aqui a sua mão? Aí eu dei minha mão para ela. Ela, que nem o Paulo falou, né? Ela leu ali a minha mão, falou umas certas palavras que coincidia com aquele momento que eu estava passando, e eu fiz que nem o Paulo ficou, né? Eu fiquei assim, imaginando se era verdade ou se ela tinha pesquisado minha vida com alguém que me conhecia ali na fila Ou para se me estava falar na cara, ou se estava na isso que eu cara queria o que você ouvir, né? estava passando. Aí, padre, aí lá no final ela me deu uma fita, uma linhazinha branca, pediu para me dar um nó. Aí eu rezei lá uma Ave Maria, depois ela pediu para me desatar o nó. Eu não consegui desatar o nó. Aí ela pegou a linha, botou aqui na mão, fez um assopro e logo a linha desatou o nó por conta. Aquilo ali, se a gente não observar, a gente bota no psicólogo que foi realmente o assopro que desatou o nozinho da linha. Aí no final da conta ela perguntou assim: Você não tem nem R$ 20 para me arrumar? É, ia chegar lá. Uhum. Eu falei que não tinha, e ela falou assim: Você não tem nem 10 nem 5. No final das contas, eu dei R$ 10 para ela, né? Porque eu É um trabalho quis desse, ajudar. você não dá nem. Aí eu dei R$ 10 para ela, e assim ela foi embora e me deu a linha para me levar, disse que botar dentro da bolsa. Aí eu disse: Eu acho que eu entrei num golpe, ainda bem que foi só R$ 10. Lesada, né? Foi lesada, né? Eita. Então, seja no comentário da Tayla, seja no comentário do Paulo, ainda hoje, milhões de pessoas acreditam em fantasmas, estava falando casas assombradas, tarô, cristais, né? E aí, veja, para o Padre Quevedo, só, só prova isso, né? Que nós temos essa necessidade de dar uma resposta, né? Para aquilo que para nós é estranho, é diferente, não é? Ou desconhecido. Então vejam que a psicologia mostra que nossa mente ela tende naturalmente a buscar explicações. Estão me ouvindo? Olha, só desliga Sim. o teu microfone, por gentileza, porque está reverberando minha voz aqui. E não desligou ainda não. Ah, Eu tô procurando aqui, não tô encontrando. é no microfonezinho. Ah, Tem foi, hora né? que aparece, acho. Isso, agora foi. Tá. Então vejam, é, a, a psicologia, né? Ela vai mostrando o quê? Que a nossa mente, ela tende naturalmente a buscar explicações para acontecimentos inesperados, viu? E aí eu vejo que você ficou perguntando, será que ela é realmente... Pode estar na cara, porque quando você vê uma pessoa, né, entristecida, ela está passando por algum problema. O corpo fala. E nós temos técnicas para identificar isso, né? Tá? Dentre tantas outras coisas. E quem não está passando por alguma coisa em algum momento, né? Sobretudo se está no banco, ou no hospital, ou lá na paróquia, toda quinta-feira, tem uma senhorinha lá que chega, inclusive ela é acho que é da Assembleia de Deus. Ela faz uns calotinhos, né? Ela vende um doce, e aí a paróquia ajudou na aquisição de um óculos, né? Ela estava com 2 anos sem o óculos e ninguém ajudava, e a paróquia ajudou a adquirir o óculos. Aí, vez por outra, ela vem, agradece, traz um doce ali para o padre. E aí tinham duas senhoras conversando comigo. Então ela entrou sem pedir licença, entrou, já foi, aí o padre que ele agradecer. Aí olhou para as duas senhoras. Aí sou minha irmã, eu disse para uma delas, né? Eita, mas você é uma mulher tão sofrida. A cara da senhora diz tudo, né? Ainda mais ela ali, a gente conversando. E aí foi, e botou a mão na cabeça dela. E, aí começou a chorar. Oh, você é muito sofredora. Claro que é, né? E aí depois, tudo bem, ela saiu, né? Na quinta-feira seguinte, aquela senhora que ela tinha botado a mão na cabeça, veio lá e disse, eita, padre, aquela mulher, ela botou aqui a mão na minha cabeça dizendo que eu era sofredora.
eu quase não dormi à noite, e foi ela. Aí começou a tentar explicar, não foi a mulher, mas assim, foram essas duas coisas aí, né? Ela que já percebeu, e eu percebo que essa senhorinha lá do doce, ela tem essa sacada, né, de se aproximar das pessoas, né, e vai lá e joga e condiciona, né, mas acredito que não seja por maldade, não. Claro que ela tira proveito disso, né, como a moça lá que depois no final, oh, você não tem R$ 20 ou R$ 10, e assim. Então, vejam, é naturalmente presente em nós essa tendência a buscar explicações, né, para acontecimentos aí inesperados. E aí, quando a gente não encontra respostas satisfatórias, frequentemente a gente vai construir interpretações simbólicas, né, interpretações religiosas ou interpretações mágicas, né, e aí a gente vai atribuir muito a Deus quis, isso, e assim vai, né. Então, vamos dizer assim, a nossa forma natural, né, vamos dizer assim, de interpretar e de simbolizar as coisas, sobretudo quando nós não conhecemos. E aí, muitas vezes, também atribuímos a coisas mágicas, né? Mágicas. Então, antes de afirmar que determinado fenômeno possui origem sobrenatural, e essa é a intenção de Quevedo, é necessário investigar cuidadosamente todas as possibilidades naturais. Então, se descartou todas as possibilidades naturais, aí sim é que a gente vai para o passo seguinte. E aí vejam que no capítulo 3, o nascimento da parapsicologia entra aí. E aí vejam que o termo parapsicologia, ele foi utilizado pela primeira vez lá no final do século XIX, né, pelo filósofo Max de Suy, né? E o objetivo qual era? Era designar uma área de estudos voltada aos chamados fenômenos que ele dizia anômalos, né? Anômalos. Ou seja, acontecimentos que pareciam escapar às explicações conhecidas. Essa era a intenção ao cunhar, né, essa expressão para a psicologia. E aí, no início, predominavam pesquisas relacionadas ao espiritismo, né, muito difundido ali na Europa, após ali aquelas famosas sessões mediúnicas das irmãs Fox. Depois seria bom pesquisar aí, faça uma pesquisa sobre as irmãs Fox, né? Era muito divulgada ali essas sessões delas. Depois se descobriu que era fraude, né? Ela batia com o dedão do pé, criou uma habilidade, aí conseguia bater, né? E dizia, olha esse barulho, são os espíritos. Não, ela conseguia com um dos dedos do pé, ela conseguia fazer o barulho. Depois veio à tona, né? Elas mesmas falaram. Isso nos Estados Unidos, viu? Entretanto, rapidamente, muitos pesquisadores eles perceberam que diversas manifestações atribuídas aí aos espíritos poderiam, vamos dizer, possuir explicações psicológicas, né? Então, nem tudo era como afirmavam dos espíritos, né? Tinham transtornos também, né? E hoje, mais do que nunca, temos tantos aí diagnósticos, né, quanto a isso, né? E aí, na década de 30, né, 1930, Joseph Banks, lá da Universidade de Dunk, ele iniciou experimentos controlados sobre telepatia, né? Aquela capacidade de telepatia, clarevidência, percepção extrasensorial, né? Ele fez esse experimento, né? Colocava uma pessoa numa sala fechada, abria um envelope em outra sala para que a pessoa dissesse o que estava escrito naquele envelope, né? E aí, embora os estudos tenham despertado aí esse interesse, também receberam críticas aí pela metodologia que foi utilizada. É claro que tem as margens de acerto ou de erro, né? E aí estava dentro dessas margens. E aí Quevedo, Paulo, você quer falar?
Padre Beto, um tempo Sim. aqui em Caxias veio um caba, era um negócio do Dr. Freezer, eu acho que era o Dr. Freezer. O Seria, ginásio lotou de gente nessa época. Ele fazia cirurgia lá, não sei como, e não sei o quê. Eu não sei se é espiritismo, não sei nem de unidade, sei que ele tinha alguma coisa. Aí eu lembrei daquele famoso, que o Chico Xavier. Só que o Chico Xavier é diferente, né, padre? Não, é um dos expoentes do espiritismo. Só que ele, né? o que marca mais ele é a questão da psicografia. Seriam os espíritos, como falam, tal, viria dizer. Só que vamos falar sobre isso também, tá? Vamos falar sobre isso. Mas aí você está falando do suposto Dr. Fritz, né, que era um médico, se eu não me engano, alemão, que aí alguns alegam incorporar o seu espírito, aí fazem cirurgia. Quevedo enfrentou, inclusive, um suposto, uma pessoa que supostamente estaria ali incorporada, né, com o Dr. Fritz. E aí fez na frente de Quevedo uma suposta cirurgia, né? E aí, assim, tirou lá um negocinho, né? E aí depois foi percebido que não tinha corte. Então, se não há corte, não há cirurgia. Se não há corte, não há cirurgia. E aí tem toda uma técnica, né? Uma faca falsa, que o sangue jorra na própria faca. Depois, os miúdos de frango, que são tirados ali como se fosse. Então, tem toda uma técnica. Escolhe uma parte, sobretudo a barriga, que pode afundar a mão, não é? Ou lugares menos sensíveis que se pode perfurar, né? Tem uma partezinha aqui embaixo do pescoço, os olhos também, por isso enfia a faca aqui, ou alguma coisa que tem partes menos sensíveis. Isso a ciência explica. Então, são coisas muito bem estudadas nesse sentido, mas para quem não tem esse olhar, né, quem é leigo nesse sentido, que desconhece, é algo assustador. Fica impressionado mesmo, não dorme, acha que fez a cirurgia. E aí, inclusive, ele fez o desafio, Quevedo, vá ao médico, faça o exame que está lá a sua doença. E aí fazia o exame e estava lá. Mas eu não sinto mais dor, porque a gente pode condicionar para que a pessoa não sinta dor, né? Aí vamos falar também da hipnose que entra. Então, assim, Quevedo desmascarou aqueles que estavam usando, né, a fé do povo para tirar proveito, tá? Inclusive essa referência que você traz, que é muito famosa, do Dr. Fritz, tá? E aí, Quevedo, ele valorizava os experimentos, né, que eram feitos ali na universidade, sobretudo ali por Joseph Banks. Mas ele insistia que os resultados deveriam ser interpretados com prudência, né, com extrema prudência, evitando conclusões aí precipitadas, tá? E segundo ele, a verdadeira parapsicologia, ela não procura afirmar crenças religiosas, né? Não procura também combater a religião, né? O papel da parapsicologia é investigar os fatos. Simples assim. Investigar os fatos. Não é logo acreditar, é isso mesmo. Não. Vamos investigar. E nós vamos falar ao longo desse curso, né, desses 4 encontros, nós vamos bater bem nessa tecla, inclusive com perguntas, como é que se dá essa investigação, né? Aqui não é para simplesmente, né, como o Quevedo dizia, não é nem para confirmar e nem simplesmente para combater. É para simplesmente investigar os fatos. E os fatos por si só, né, vão se revelar e vão dizer do que se trata. E passando, terminando esse capítulo 3, já passando para o 4, o que significa parapsicologia, né? Só para trazer o conceito para ajudar a gente aqui. A parapsicologia, ela deriva de 3 termos gregos: para, né, ao lado de, psique, que é mente ou alma, e logos, estudo. Então, numa interpretação grosseira, parapsicologia significa, literalmente, né, o estudo dos fenômenos
que parecem situar-se ao lado dos processos psicológicos conhecidos, né? Então, em outras palavras, né, o estudo da mente ou da alma, né? E, sobretudo, daquilo que se coloca ao lado, né, dos processos psicológicos conhecidos, né, ou tradicionais, tá? Então, é importante compreender esse conceito, porque a parapsicologia não é sinônimo de ocultismo. Tem muita gente que diz isso ou que pensa assim, não é ocultismo. Não é também espiritismo, não é. Não é esoterismo, nada disso. Não é magia, não é adivinhação, não é ciência. Procura utilizar esse método científico para analisar os acontecimentos considerados extraordinários. Ela não está aqui para negar ou confirmar, ela está aqui para aprofundar, para estudar, né? Para investigar. E por si só, então, os fatos se revelam, né? E aí essa postura vai exigir sempre um espírito crítico, que Quevedo sempre teve, né? Então, toda investigação, ela começa a gente fazendo perguntas, né? Tem que se perguntar. Não é logo dizendo, fazendo afirmações, não, é fazendo perguntas. Nunca aceitando imediatamente a explicação mais impressionante. Isso aqui, é isso mesmo. Não. Como dizia Padre Quevedo, o extraordinário exige provas extraordinárias. O extraordinário exige provas extraordinárias. Então, tem muita coisa que a gente acha que é extraordinário e que é ordinário, né? Que é comum. A gente é que não sabe, a gente é que não entende. A gente é que nunca ouviu falar. Mas é explicável, tá? Certo? O extraordinário exige provas extraordinárias. E aí a gente já pulando para o capítulo 5, né? A parapsicologia como campo de investigação científica. E, padre, aqui vamos deixar o capítulo 5 para a próxima, né? Nós já... Vixe, Mário, só faltam... então, pronto. Então, gente, aqui foi só para... Né? Nem entramos ainda aqui, não, tá? É só para aguçar. Não sei se o caso dela dá para contar agora. Não sei se o caso de caso em alguma coisa. Ou ela queria. Laurita. Oi, pode sim, Paulo. Na última aula que eu assisti, falávamos, né, de acontecimentos macabros, de acontecimentos inesperados, de fato. Era esse, assim, por exemplo, alguém deu como exemplo a onda de maridos ou de companheiros matando mulheres na frente dos filhos. Se falou de mortes onde o marido matava a mulher e filhos. Agora não, ele matava a mulher na frente dos filhos, né, como forma de castigo. E aí, aqui em Imperatriz aconteceu um caso assim que foi assim, que repercutiu muito, e é um caso assim que até hoje nos leva a pensar, que leva uma pessoa a cometer tal coisa, né? Mataram um empresário, né? Juntou-se um senhor, a namorada dele e o filho, né? E passaram o dia com esse empresário no clube. Ninguém sabia que eles estavam lá, né? Era um dia de meio de semana, não era um dia de muita agitação, de muita... E aí, eles mataram essa pessoa, esquartejaram a pessoa e colocaram dentro de um tambor com soda e ácido, né? Juntaram as duas substâncias, colocaram as partes, jogaram na cidade mais próxima daqui, numa grota. Esses sabiam o que estavam fazendo, viu? Sabiam o que estavam fazendo, eliminando os vestígios. E foram embora para o Ceará, né?
Na verdade, eles encontraram o corpo, mais ou menos 4 ou 5 dias de procura, encontraram, né? Uma pessoa viu aquele tambor lá e aí acho que quis aquele tambor para alguma coisa, né? Achou que poderia. E quando ele abriu o tambor, lá estavam as partes de uma pessoa. Já só os ossos, já não havia mais matéria, era só osso. E aí ele chamou a polícia e fizeram o exame e constataram que era o corpo do empresário que há 4, 5 dias estava desaparecido, né? E aí vem a pergunta: o que que leva um ser humano a cometer um ato tão grave, tão grande, tão bruto, né? Eu sei que quando encontraram eles, né, já o filho para um lado, a namorada ou o namorado, que era o pai do outro que eles já tinham, né? Foram encontrados em lugares diferentes, né? O namorado com o pai dele com a namorada e ele já em outra, perto de uma serra aí do Ceará, longe, Ceará adentro. E aí, quando questionado sobre, eles quiseram de toda forma dizer que não foi. Eles só vieram a assumir quando as câmeras mostraram a hora que eles entraram, né? O telefonema que foi dado para o empresário chegou, aí desligaram as câmeras, já não tinha mais sinal das câmeras, né? E antes de sair, eles ligaram novamente as câmeras, né? Mas isso já lá à noite adentro. Eles passaram o dia com essa pessoa, né? Aí, até então, a gente está esperando pelo laudo, o que a polícia vai dizer, né? Não foi dito ainda, acho que ainda está em investigação. As coisas custam muito a chegar nos seus denominados esclarecimentos, né? Mas foram presos todos, estão presos, né? Graças a Deus. Mas assim, Deixaram rastros. Uhum. o que leva essas pessoas, um pai, né? Porque do jeito que eles fizeram com o empresário, alguém poderia ter feito com algum deles, né? O que leva um pai e um filho, juntamente com o filho e a namorada, articularem um fato tão terrível, né? Esse foi o fato. Você, na sua fala, já está apresentando alguma resposta. É claro que a gente vai esperar as investigações, mas você fala de um empresário. Então, por aí já há ali interesses. Foi um crime premeditado, né? Foi pensado, Claro. né? Pensado, Então, articulado. tem muita coisa em jogo aí, né? Tem gente que faz isso para ficar com os bens do outro. Tem gente que faz isso para eliminar provas de alguma coisa. Então, as motivações, elas são inúmeras. E tem gente que faz isso porque é um sociopata, um psicopata, né? O que você disse é o choque, né? O quanto isso choca Realidade. de saber que um ser humano pode fazer. Mas esse nem é um dos casos piores, não, viu? Tem minha irmã. Mas assim, há motivações, né? E eu não estou aqui entrando na linha do certo ou errado. Né, há motivações por trás e as investigações vão mostrar as motivações. Pelo jeito, pelo que eu vejo aqui, por se tratar de um empresário, há uma motivação financeira. Alguém ia lucrar com essa morte, viu? Eu já vi os relatos de pessoas que foram assassinadas quando descobriram que elas tinham um seguro de vida, né? Então, geralmente quem tem um seguro de vida não diz, não fala, porque às vezes pode ser algum familiar que antecipa aí essa morte para ficar com o seguro, tá? Mas as investigações vão mostrar isso, viu? E nesse sentido, não tem aqui é chocante, eu sei que mas há muitos casos semelhantes e até piores nessa linha, viu? Verdade.
Pois é, eu achei Você começou interessante. falando de mães sendo mortas na frente dos filhos. Quando eu E- cheguei a São Domingos, eu escutei um relato num povoado e a mãe estava amamentando. Aí parece que o pai da criança tinha chegado estressado da roça, não sei de onde, sei que começaram uma discussão e ela com o menino no peito. E ele, com o instrumento que estava da roça, partiu a cabeça dela. Abriu ela. Amamentando o filho. Ah, meu Deus, que tragédia. É, No momento, barbaridade. barbaridade. Mas isso É, não isso está dentro, né? do ser Infelizmente, humano. né? É Infelizmente, verdade. nem precisamos ir longe para explicar isso, viu? Nem Viu? precisamos É que assim, recorrer a outros recursos, é, não. Tá? esse ainda está tão falado porque Sim. foi um caso que a gente ainda não havia visto, né? Alguém escortejar outro, e aí não se sabe se essa tortura começou, né? Que horas começou, em que Com estado ele requintes de estava, crueldade. Uhum. não é Talvez isso? para A obter gente alguma não, informação. pois é, a gente não sabe. Mas como é um crime que para nós, né, não é comum, foi a primeira vez que a gente ouviu falar disso, alguém esquartejar, colocar sobre um efeito corrosivo na intenção de se livrar, né, de não ser descoberto. Exatamente. Mas, assim, eu acho esses crimes relacionados a pai, filhos e mãe de um grau tão alto, né, de perplexidade, que nenhum outro se compara, de fato. Eu acho isso, né? Principalmente quando parte do pai, quando parte da mãe, né? Assassinar a mãe na frente dos filhos. Isso é um ato terrível, né? Porque não. E aí, como a aula. Você lembra, só te cortando um pouquinho, quando essas pessoas são pegas, o que elas dizem? Qual a justificativa que dão? Em muitos dos casos, Que mataram por amor. acontece, mas outras dizem, estava endemoniado. Coitado Não do é assim? demônio. É, dizem Mas assim. dizem, tem deles que nem Dizem. diz que nem lembra se fez, nem isso, nem aquilo, nem aquilo. É uma lamúria muito grande. Pois é, esse era o fato. E eu queria socializar no grupo, porque a gente falava desses casos, né, que pega a gente assim, que surpreende, que dá aquele choque, que deixa a gente dias e É dias a verdade. pensar por quê, né? Uhum. Então, assim, é tipo uma recordação mesmo da aula, é uma contribuição, Isso. mas assim, é mais uma recordação de atos que são comuns. A gente ainda não tinha visto, né? Mas muito fácil de É, acontecer. porque faz repensar o que o ser humano é capaz, não é? O que o ser humano é Exatamente. capaz de fazer. E aí tem N explicações. Eu lhe apontei uma pelo fato de se tratar de um empresário. Então, tem interesses aí, né, econômicos por trás. E outros, né, transtornos, pode levar a isso também, né? Algum adoecimento emocional, tá? Pode levar a pessoa a reagir no ato impensado, dentre tantas outras coisas. Mas nós vamos trazer alguns casos Verdade. também, estudos de casos, tá? Uhum, isso é bom. Pronto. É para ser fiel ao horário, eu fico por aqui. Passamos 7 minutos. Tá ok. Então podemos encerrar, Padre, a benção. Se alguém quiser falar alguma coisa. E aí, hoje é dia de São Camilo, né? Ele falou de tanta coisa e Camilo, ele criou uma congregação que cuida da questão da saúde, né? De pessoas doentes, é bonito. A nossa igreja, gente, é cheia de caridade. É engraçado que as novas diretrizes, ela vai falar da tenda e vai falar da igreja, que é um hospital de campanha ou um lugar da caridade. É bonito isso, né? A igreja que é um hospital de campanha e um lugar de acolhimento, um lugar de
e fazer a caridade. Retomando o Papa Francisco. Exatamente. Alguém quer dizer alguma coisa ou vamos para a bênção com o padre? Delvan, das Neves, Canja, Claudineide. Uma palavrinha. Ainda está cedo, ainda está cedo. Nós nem já está cedo para as perguntas, assim, né? Porque a gente não aprofundou ainda, mas vai acontecer. Pois é, eu vou deixar para colocar o meu caso na próxima aula. Eles já falaram do assunto, mas como agora só é apresentação, na próxima aula. Perfeito, Das Neves. Então, ok, padre. Tudo dá bem, a gente fez até o capítulo 4, aí depois nós continuamos, né, padre, na próxima semana. Esse material ele está incompleto aí para vocês, mas eu vou disponibilizar os slides, que é uma síntese, e também o material em PDF, que aí é completo, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus todo misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa noite. O Senhor nos conceda a noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Amém.